Oi, gente, tudo bem? Eu sou Erenice Ramos, sou professora de redação do Colégio Estadual Gilda Ramos dos Santos, aqui em Itaúna, e tenha hoje o maior prazer de estar aqui com vocês para a gente bater um papinho sobre a redação do Enem, esse exame que vai acontecer no dia 21 de novembro, né? Está bem pertinho, né? E eu tenho certeza que esse exame tem deixado muita gente de cabelo em pé, muita gente sem dormir, preocupado, mas não é para tanto assim, não. A única sugestão que eu digo para vocês é estudar, 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 ter foco, porque todos os problemas não serão tão gigantes assim se vocês se prepararem antes, né? Então, a gente vai começar, né, esse bate-papo, parar de tanta conversa, né? Quem sabe, quem me conhece, meus alunos sabem que eu gosto muito de ir direto ao assunto. E para falar em meus alunos, ó, beijão para todo mundo lá do Colégio Estadual. Beijo, 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 beijo. Ó, vocês são no meu coração. E a gente vai partir para o que a gente quer de verdade. Mas eu dividi essa aula em duas partes, né? Aí vocês vão me curtir em dica de redação com Eri Ramos 1 e dica de redação com Eri Ramos 2. Olha que luxo, que chique, né, gente? Mas, brincadeira, esse bate-papo que eu vou ter com vocês, eu dividi em duas partes, né? Porque o Enem não é apenas técnicas, não é apenas estratégias, mas eu dividi em partes porque tem muita gente que tem dúvida em relação à avaliação, como são os critérios de avaliação, o que são realmente competências, quem são os avaliadores, que na verdade a gente não vai saber quem são, né? Mas a gente vai saber mais ou menos as regras que eles têm para poder avaliar a redação de vocês. Então, segura aí, meu povo, e que eu vou compartilhar aqui uma telinha com vocês, com algumas dicas, né? Com algumas dúvidas que a gente vai desfazer hoje. E, desde já, obrigada, né? Por vocês estarem aqui. E a gente vai agora falar sobre esse assunto que é muito importante. Redação do Enem 2021, meu Deus do céu, eu conheço gente que já está ficando careca de tanta preocupação, tentando adivinhar temas, né? Mas não adianta, a única coisa que eu posso dizer é isso, é se preparar, ler bastante, que é realmente a solução para acabar com todo esse dilema, né? Então, antes de começar falar sobre a parte interessante de como são avaliadas as competências, o que as competências têm a ver, mas antes eu vou falar sobre algo que realmente é muito triste, né, que o próprio nome está dizendo aqui, uma tragédia nacional, né? Eu trouxe aqui para vocês um assunto muito oportuno para falar sobre os números baixos das redações dos últimos 3 anos, né? Então eu trouxe para vocês que no ano 2018 foram corrigidas 4,1 milhões de redações, mas apenas, meu povo, apenas 51 redações do Brasil inteiro conseguiu tirar a nota máxima, que é a nota 1.000. Pense aí, 1.000zinho, apenas 55 alunos. E pelo que eu vi, não teve ninguém da Bahia que tirasse a nota 1.000 no ano 2018. E 112.559 redações foram zeradas. Olha que coisa séria. Zeradas, não teve nenhuma pontuação. Então, isso vem uma dúvida, por que foi zerado? Então, existem vários problemas de estrutura que não são obedecidos, mas está lá no manual do candidato. Eu tenho certeza que as professoras de redações de todos os colégios ministraram aulas referentes para não zerar, itens para não zerar, advertência para poder não zerar. E eu tenho certeza que muita gente aqui sabe o porquê não zerar, o porquê se chega a zerar uma dissertação. No ano 2019, gente, o número de 4 milhões, que é o ano anterior, caiu um pouquinho. Veio para 3,9 milhões de redações corrigidas. Mas também, infelizmente, o número de redações que eu achei tão pequeno no ano 2018 baixou para 53 notas. Olha só que número bem pequeno. Isso aí eu estou falando em termos do Brasil inteiro. E 143.736 foram zerados. Então, o número aumentou. Que triste marca, viu? Que triste marca. E em 2020, que foi um ano bem complicado, um ano super atípico, que todo mundo sabe que nós conhecemos um vírus muito fatal, muito letal, que levou muita gente à morte, né? E esse vírus fez com que todas as escolas no ano 2020 ficassem fechadas. Então, distanciamento social, todos os protocolos de saúde teriam que ser obedecidos para que o número de infectados não aumentasse mais. E por conta disso, as escolas públicas sofreram muito com esse problema, pois os nossos alunos ficaram
sem ir à escola, ficaram sem uma ajuda do professor, ficaram, gente, sem um aparato pedagógico que os ajudassem a estudar para poder enfrentar o Enem, que foi no início de janeiro, né? Então, foi um ano muito complicado. Mas, graças a Deus, isso está passando, né? Então, no ano de 2020, foram 2,7 milhões de redações corrigidas. Isso indica que muita gente fez a inscrição, mas não compareceu por conta, quer dizer, o medo ainda estava presente na vida de todo mundo, né? Então, muita gente não foi por conta dessa infecção. E as redações que a gente falou, que eu falei que era 2018, foram 55, 2019, 53, mas no ano de 2020 esse número veio para 30 apenas. 30 redações receberam a nota máxima, a nota 1000, tendo em todas as competências a pontuação máxima, que é os 200 pontos, né? E 87 mil redações foram zeradas. Então, é bom que vocês sempre lembrem dessa tragédia nacional, fique por dentro dos números do Enem e vamos para cima, vamos realmente estudar para que vocês não fiquem aí nesses números de zeros, né? Então, eu torço que vocês que estão me ouvindo neste momento esteja nas estatísticas de redação nota 1000, né? Hoje eu torço demais. Eu torço e confio, não é isso? Mas, assim, e a redação, como é que ela é avaliada? Qual é, assim, a sua pontuação? A redação, gente, ela tem no total 1000 pontos. Então, é uma prova muito poderosa, porque ela sozinha, ela se enquadra, ela se encarrega de ter essa pontuação máxima de 1000 pontos. Então, esses 1000 pontos, ele é dividido em 5 competências. Competências essas que quase ninguém sabe o que quer dizer. Essas 5 competências, cada uma delas equivale a 200 pontos, que tem a ver com apenas 20% da nossa prova, né? E agora a gente vai saber, mais ou menos, o que quer dizer a competência número 1. A competência número 1 quer dizer o quê? Prestem bem atenção. Demonstrar domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa? Pô, não entendi. Preste bem atenção. Nós temos, gente, 2 modalidades para a gente manter a comunicação entre as pessoas. Nós temos a modalidade escrita, que é o que a gente vai falar aqui agora, e temos a modalidade falada, é o que eu estou falando, a linguagem não verbal. Linguagem falada, aliás. Então, essa linguagem que a gente fala com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos professores, ela não tem, gente, tanta responsabilidade de obedecer regras gramaticais. E nessa língua falada também, a gente usa requisitos que são característicos da fala, como, por exemplo, né, daí, e aê. Eu mesma, como professora, eu estou tão assim, gente, com o meu vocabulário tão envolvido na língua falada, porque tem hora que eu falo assim, pô, véi, pense aí, isso está tão intrínseco dentro de mim, que eu falo minhas gírias, mas isso tem o quê? Isso tem algum erro? Tem alguma condenação? Não, mas eu tenho que ter em mente o seguinte, quando é necessário usar a norma padrão, usar a língua escrita, eu tenho que saber que existem os critérios que precisam ser obedecidos. Eu não posso, para uma redação do Enem, chegar lá e colocar as minhas gírias, colocar as minhas marcas faladas de oralidade lá. Gente, é zero na certa. Eu vou estar transgredindo a competência 1, que ela frisa que nós temos que ter domínio da modalidade escrita da língua formal da língua portuguesa. Então, eu tenho que seguir os requisitos. E lembrando mais, quando eu falo da competência 1, quando eu falo de língua formal, eu estou me referindo à gramática. Eu estou me referindo, gente, ao registro. Eu estou me referindo à estrutura sintática. Eu estou me referindo aos desvios gramaticais. Então, eu estou me referindo no todo, naquelas concordâncias, né? Então, eu tenho que obedecer. Não cabe a gente reclamar, não, eu tenho que usar a norma falada, que é a língua que eu uso e tal. Não, nada disso. Nem temos que obedecer. É língua portuguesa, é língua padrão. Pronto, e acabou, certo? Então, vamos continuar aí, né? Vamos agora para a questão da língua, da competência 2, sabendo que a competência 1, a gente tem que usar a competência 1 realmente nos mínimos detalhes. E vamos continuar, né? Então, a competência 2, ela já vai se referir a compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto argumentativo em prosa. Muito bem, na primeira competência, eu vou ser avaliada se eu souber escrever
nos padrões da língua portuguesa, na língua formal, na língua elitizada. Se eu não souber isso, eu já tenho já um problema em nota em relação à competência 1. Mas e a competência 2? Eu tenho gente que simplesmente lê o tema e compreendeu o tema que eu vou dissertar. O Enem, é bom frisar, que ele não está preocupado apenas com sua escrita, não, com o texto que você vai produzir, mas eles estão preocupados principalmente com a sua leitura. Como você tem interpretado os textos, como você tem interpretado os temas. E isso ocasiona realmente uma fuga de tema, porque o tema está lá proposto e muita gente vai olhar pelo outro viés. E aí que a casa cai, né? E aí que o zero vem, e aí que a nota baixa aparece, e aí que a gente bate o desespero. Mas isso não é motivo de tanta preocupação, é motivo de ficar alerta e motivo de se preocupar. Então, quando eu me refiro à compreensão da proposta de redação, eu tenho que ler todas as palavras, procurar saber de todas as palavras pistas, né, que me levem a desenvolver o tema proposto, a entender o tema proposto, e por aí vai. Por exemplo, no ano de 2009, se eu não me engano, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, quem leu pensa assim, que tema ótimo, falar sobre a violência contra a mulher. Mas há um problema aí. Não é apenas falar da violência contra a mulher. Existe um item aí, um substantivo que muda toda a história, que é o substantivo persistência. Então, o tema da redação não era apenas falar sobre a violência, mas sim a persistência dela nos nossos dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora o país adote leis, tenha medidas para poder deixar o homem longe da mulher para que não haja nenhum tipo de problema, mas mesmo assim os números de violência contra a mulher estão gigantes a cada dia. De acordo com o estudo, no Brasil, todos os dias, 2 mulheres morrem por questões de feminicídio. Então, isso é um número muito preocupante. E saber ainda ler. Então, o pessoal do Enem ele não está preocupado apenas com sua escrita, com o texto que você vai produzir, mas sim também com a sua leitura, a forma que você lê e, acima de tudo, da forma como você vai compreender o tema. Outra coisa também importante tem aqui, que a gente deve aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Exame Nacional do Ensino Médio. O nome já está bem claro, é Exame Nacional de Ensino Médio. Então, nesse período de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, vocês terão a oportunidade de aprender filosofia, disciplina massa demais que eu dou, sociologia também muito boa, história, geografia, matemática, física, tal, que eu já fico cega aí, que eu não sei de nada. Então, vocês têm a oportunidade, nós temos a oportunidade de viajar com essas disciplinas. Então, quando a competência 2 se refere a aplicar conceitos de conhecimento dessas várias matérias, nós temos que, há uma oportunidade que você tem de colocar os seus conhecimentos em prática. Existem temas que você pode fazer uma intertextualidade de usar conceitos de matemática, conceitos de filosofia. Por exemplo, teve um ano aí que foi depois do ano de uma redação anulada, eu acho que foi no ano de 2000, eu não lembro, não, datas eu sou péssima. O tema foi anulado e eles marcaram a prova, marcaram um novo exame e eles usaram o tema da ética, a importância da ética. A ética, no caso, a ética nacional. Então, isso aí a gente já começa a viajar lá para a Grécia, para conhecer lá o nosso amigo Aristóteles, porque ele falou muito sobre a ética. Então, já vai envolver um conhecimento prévio, um conhecimento que eu adquiri através das várias áreas de conhecimento, que eu tive o contato de ter aulas com professores maravilhosos de filosofia, sociologia, história, etc, etc. Então, não basta apenas ler, entender, mas eu tenho que usar esses conhecimentos que eu adquiri na hora de poder fazer a redação, de usar os repertórios adequados. Então, meu povo, vamos continuar aí com a competência 3. A competência 3, o que ela quer dizer? O que ela irá avaliar no seu texto? Ela diz assim: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso aí quer dizer com a coerência, né? Aqui percebam que existe vários verbos, né, que nos impõem uma certa
ordem, né? Eu tenho que selecionar, eu tenho que relacionar, eu tenho que organizar, eu tenho que interpretar informações. Então, com base na competência 2, que a gente percebe que a competência 1 está ligada a 2, a 2, a 3, a 4. Então, há um conjunto de pressupostos avaliativos que uns estão ligados no outro. E isso aí equivale à questão das competências. Então, quando eu tenho conhecimento adquirido em outras áreas, eu vou usar repertórios na minha dissertação. Eu tenho um ponto de vista, eu tenho minha posição, porque quando eu me refiro a um texto dissertativo argumentativo, eu vou fazer argumentações, eu vou expor meu ponto de vista e vou defender esse ponto de vista até o final. Queira ou não, eu vou defender. E eu vou apontar dicas, eu vou apontar exemplos. Então, quando eu aponto informações, opiniões de outras pessoas, quando eu aponto estudos com números, eu estou usando aí argumentações. Eu estou usando itens para enriquecer o meu ponto de vista. Então, isso se refere, a gente, à questão da coerência. A coerência quer dizer o quê? Sentido. Existem os fatores de textualidade, um dos mais importantes é a coesão e a coerência. E esses dois itens são de suma importância para um sucesso de um texto, de entendimento de um texto. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, quando se escreve, está lá no papel um monte de palavras, mas tem, sem sentido nenhum, não dá para se entender. E eu já peguei redações desse tipo, tudo bonitinho, arrumadinho, a estética e tal, mas na hora do entendimento não deu para entender nada. Então, é um texto, quer dizer, é uma aparência de texto, mas na verdade não é um texto, é apenas um amontoado de palavras sem ter sentido nenhum. Então, tudo que traduz comunicação, tudo aquilo que traduz sentido, a gente pode classificar realmente como um texto. Então, isso aí surge a coerência. Mas coerência é no sentido mais amplo, no sentido das ideias. E a coesão, que é o outro item que nós iremos discutir agora, que está lá na competência 4, que é interligada com a competência 3, ela quer dizer que o nosso texto, nós temos que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentos, quer dizer, a coesão. A coesão, gente, é o fator de textualidade mais raso que tem, porque ele é mais raso, mas também ele é o mais importante, um dos mais importantes. Se o meu texto ele não tiver pontuado, se o meu texto não tiver organizado, gente, pense bem, eu posso ter assim, 1000 ideias na cabeça, muitas informações sobre determinado tema proposto, mas se eu não souber colocar esse texto no papel, aí danou-se. Danou-se que eu não vou ter, eu não vou chegar à questão do sentido do texto. Então, eu tenho que ter meu texto organizado com os mecanismos, com os elementos coesivos, que são aquelas conjunções que muita gente detesta, conjunções coordenadas, conjunções subordinadas, porque cada conjunção dessa, ela tem uma função. Por exemplo, a conjunção coordenada aditiva. Eu vou somar argumentos que têm o mesmo sentido. Ah, mas eu vou usar um argumento explicativo. Vou usar uma coordenação explicativa. Então, um argumento será explicado com o outro. Eu vou explicar um argumento. Eu vou chegar à conclusão, por exemplo, se eu usar um conectivo conclusivo, eu vou usar um argumento que conclua a minha ideia. E por aí vai. Cada um tem uma função específica. Então, eu tenho que usar o conectivo correto para a minha frase realmente tiver vamos colocar um nome aqui, tiver um equilíbrio em relação às ideias passadas. Se a minha dissertação, o meu texto, não tiver coesão, se esse texto não estiver amarrado através dos elementos coesivos, eu não vou ter a competência 3, ok, porque um depende do outro. Competência 3 se refere à coerência ao mundo das ideias, através da coesão, do texto organizado, do texto pontuado, dos parágrafos realmente todos definidos, eu vou ter um sentido para o meu texto. Então, preste atenção, fiquem ligados aí, gente, que a competência 3 e a competência 4 são muito importantes para o sucesso da redação de vocês. Fiquem ligados nos exemplos, nos repertórios que vocês irão utilizar, e fique mais atentos ainda aos mecanismos de coesão, porque sem ele a sua redação não vai produzir sentido para que o corretor possa te dar nota. Aí ele vai pegar a sua redação, vai ler, misericórdia, não entendi nada, pá, zero. Acabou, passa para outra. Então, para eles é simples, para ele é fácil. Eles vão corrigir 1000 redações, milhares de redações, então eles não vão ficar preocupados se deu branco no aluno A, se deu branco no candidato B, não. O que importa é corrigir
de forma crítica. E é isso que eles vão fazer. Nada de emocional, nada de subjetivismo, é objetivo. Então, seja também objetivo nos seus estudos, seja objetivo também nas suas metas e corra atrás, porque o tempo está muito curto. Não é hora de pensar, não é hora de ficar imaginando, não. É hora de estudar e analisar cada competência dessa aí. Agora vamos para a competência, meu povo, a competência número 5, que é a última competência de hoje, né? Essa competência é muito, muito interessante, porque ela vai fechar a sua dissertação. Ela é muito importante também. Antigamente, se você transgredisse uma competência dessa, competência 5, você anularia a sua redação inteira. Por que ela quer dizer? Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Pense bem, então, essa proposta aí não quer dizer que você vai apontar um dado, vai sugerir algo que vai dar solução para o seu problema. De jeito nenhum, não pense nisso. Projeto de intervenção não é uma solução, mas é um meio de intervir na realidade com propostas que podem ajudar a sanar essa questão. Lembre bem que toda a temática de Enem é um problema social. São problemas vividos pelo brasileiro todos os dias. É um tema que fala sobre a saúde, são temas que falam sobre a criança e adolescente, que a gente tem visto aí esses temas ao longo de 1996, que foi quando começou o Enem. Nós estamos vendo também a questão de política, de internet. Então, são problemas que têm afetado a população brasileira. E cabe a você, como aluno do ensino médio, que está terminando o ensino médio, ser capaz de sugerir propostas para que esse problema que você comentou desde o início da redação possa realmente ser solucionado. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês que muita gente tem dúvida, né? A redação do Enem é a única que tem projeto de intervenção. É a única que é exigido um projeto de intervenção. Se você for olhar para os padrões de outras redações, de vestibulares, de concurso, não tem. Tem apenas a conclusão. Mas o projeto de intervenção é apenas o Enem que utiliza. Agora, por que o Enem inventa esse negócio? Para endolhar mais a cabeça de vocês, da nossa, né? Como professor, para estar ali. Por que isso? Mas eu vou dizer para você por quê. O Enem, ele é atrelado a leis, não é isso? E na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se eu não me engano, foi no ano de 99, tem um requisito lá que diz o seguinte, que o aluno do ensino médio, que está saindo do ensino médio, ele deve ser capaz de compreender a realidade, de ter visão crítica para poder intervir na sociedade como cidadão. Então, aí a gente percebe, se você adquire o nome de cidadão, você pode opinar, é claro, sendo embasado, né? Isso não é opinar xingando todo mundo, não, de jeito nenhum, mas com propostas válidas, né? Convincentes, com propostas realmente interessantes. E o aluno do ensino médio, ele tem que, ao final desse curso, ele tem que ser capaz de propor argumentos, ele é capaz de, como cidadão, agir criticamente sobre a nossa sociedade. Então, por isso que o Enem pega esse item de projeto de intervenção, porque já é uma prática. Porque você, como aluno de ensino médio, você tem condições para apontar, para criar projetos, para esse projeto ser executado depois, para que esse problema possa ser realmente sanado. Por exemplo, né, para a gente ter uma base maior. Na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, quando há problema na comunidade, problema na cidade, os vereadores, eles vão eles já identificam um problema, né? Eles vão fazer um projeto para ser votado, e esse projeto é o esqueleto, né? Isso aí, o esqueleto de algo que vai acontecer. Se realmente for aprovado, esse projeto vai ser colocado em prática. Da mesma forma, é a redação do Enem, é o problema que está sendo abordado, essa problemática que muita gente fica preocupada para poder adivinhar, não é isso? Então, nesse projeto de intervenção, você deve apontar uma proposta, né, que mude, não é a solução do problema, mas que é uma maneira de intervir na sociedade. Sabendo que esse problema tem que, essa solução, digamos assim, esse projeto, ele não pode desrespeitar os direitos humanos, não pode. Você tem que fazer um texto que não vá com desrespeito com ninguém. Mas aqui para nós, gente, tem hora que dá vontade de xingar todo mundo mesmo, né? A questão mesmo das mulheres, né? Do projeto, a persistência da violência contra a mulher. Dá vontade de dar um tapa na cara desse safado, né? Dá vontade de fazer um bocado de coisa.
Mas eu não posso, eu tenho que me conter a emoção, segura a Eri, para a gente poder fazer uma coisa realmente com sabedoria e com maestria. Então, quando eu falo, você não pode, uma pessoa que, vamos colocar aqui a questão da pena de morte, a gente vê tantos crimes hediondos acontecendo na sociedade, mas a gente vai pegar aquele que matou e metralhar em praça pública? Não, isso não pode acontecer. Existe, gente, meios para a gente poder fazer justiça, mas fazendo, é claro, com sabedoria. Embora o nosso país seja um país tão desigual, com a desigualdade social lá em cima, e que a gente até perde o juízo falando assim algumas besteiras, né? Então, respeitando os direitos, os direitos humanos quer dizer com questões de homofobia, questões de racismo, questões contra a mulher, o que mais, gente, falar sobre o meio ambiente, utilizar a educação de maneira pejorativa errada. Então, existem vários itens que vocês podem pesquisar que podem desrespeitar os direitos humanos. Então, fiquem ligados, leia novamente aí em casa as competências, essas competências que avaliarão o seu texto. Eu falo o seguinte, não precisa ficar preocupados com temas que vão acontecer, porque temas todo ano muda, a gente não vê um tema repetido, mas as competências, elas são as mesmas todo ano, então são meios que vocês têm que analisar para não prejudicar o seu texto, enfim, né? Mas outra coisa também que é interessante que a gente fale nesse momento, gente, depois que a gente já traduziu aí as competências, é a maneira que seu texto será corrigido. Né? O nosso texto, quem vai corrigir o texto, eu não sei, nem quero saber. Mas eu tenho que saber mais ou menos quais são os critérios que ele utiliza. Então, eu vou apresentar aqui para vocês 3 situações que, para vocês saberem. Por exemplo, o meu texto está na mão de um avaliador. É bom frisar que o avaliador, os 2 avaliadores, eles não têm conhecimento da nota que eu recebi do outro. Aí, um avaliador dá uma nota lá, digamos aqui, ela deu 600, né? Deu 600, o outro deu 680, então as notas ficaram equiparadas, digamos assim, que tiveram um nível, né? Então, esse nível desaparece quando um corretor, as notas ultrapassam 100 pontos. Então, quando a média fica abaixo de 100, aí a nota média dos 2, que é dividido por 2, vai dar a nota final da nossa redação. Mas não é sempre tão bonitinho assim, né? Existem umas loucuras aí que a gente vai ver agora também, né? O que acontece? Por exemplo, existe, é claro, né? Em outra situação, o seu corretor, ele vai te dar 480. Olha que coisa, 480, né? Alguma coisa ele viu que você transgrediu as competências, né? Vai te dar 480. Aí o outro achou, não, que nada, ele merece ir mais além, ele dá 800. Percebam bem que 480 para 800 é uma discrepância muito grande em relação. Então, ultrapassou 100 pontos. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Vai acontecer o seguinte, vai ser notificado um terceiro corretor, que ele vai ler a mesma redação, a sua redação, e ele vai dar nota. Então, aqui, um exemplo, ele deu 720 nessa redação, que um deu 480 e o outro deu 800. Então, perceba que 720 é uma nota aproximada do segundo corretor. Então, nesse caso, fica a nota final do terceiro corretor, certo? E a outra situação, que também é uma situação mais complicada, é sua nota, 480 no primeiro corretor, no segundo foi para 800, só que o terceiro corretor chegou chegando e deu 640. Então, notem bem que existe uma diferença muito grande entre os 3 corretores. Aí, o que vai acontecer? Se já foi notificado um terceiro, como é que vai agora resolver esse balaio de gato agora, nesses 3 corretores? Aí, a direção do Enem vai convocar a banca de corretores e essa banca vai analisar direitinho essa redação e vai chegar a um consenso, um consenso de qual seria a nota. Então, a gente vê aí 3 situações claras, né, de como essa correção é feita, né, não é nada fácil. Esses corretores têm um trabalho muito grande, um trabalho muito cansativo, de ter cuidado de dar a nota certa, né, fazer justiça. Então, primeira situação, as notas não podem ultrapassar 100 pontos de um corretor para outro. Se ultrapassar 100 pontos, chama-se o terceiro corretor. Se a nota continuar ainda muito distante, com discrepância muito grande, aí a banca é notificada. Então, essa é a maneira de ter uma nota final aí.
Então, minha gente, vamos agora ver, para a gente poder fechar nossa aula de hoje, para partir para os temas avaliativos, os temas que a gente vai poder discutir, a gente vai falar aqui sobre os temas que aconteceram, que surgiram, né? Surgiram não, ó loucura! Surgiram não, os temas que foram aplicados, né? Que foram escolhidos para serem aplicados desde o ano de 1998. Então, eu vou passar aqui uma informação que talvez vocês não saibam, né? O primeiro formato do Enem, que aconteceu em 1998, ele tinha um objetivo apenas de sondar a aprendizagem dos alunos que saíram do ensino médio. Sondar os alunos que saíram do último ano da educação básica. Analisar o ensino fundamental 1, o 2 e o ensino médio, que são de 3 anos, né? Então, muito bem, o primeiro formato era esse, era apenas análise, era apenas um exame externo para saber o nível de aprendizagem, o nível intelectual dos nossos alunos. Mas a ideia se ampliou, não é isso? Em 1998, o tema foi Viver e Aprender, um tema interessante, e ainda, eu acho que ainda um pouco abstrato, né? Em 99, veio um tema social, que é cidadania e participação social. Como eu falei, o aluno que saiu do ensino médio, ele tem que ser apto, gente, para poder participar dos movimentos da sociedade. Ele é apto para poder decidir o seu futuro. Isso aí é a cidadania e a participação social. No ano 2000, foi direitos da criança e do adolescente, como enfrentar um desafio nacional. Percebam bem que aí já entrou um eixo temático da questão da criança, do infantil. Direitos da criança e do adolescente. Quem fosse dissertar esse tema teria que ter noção do Estatuto da Criança e do Adolescente, de todas as leis que protegem o adolescente, né? No ano 2000, foi desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses desse conflito? Então, percebam bem que o eixo temático já mudou. 2000 foi o eixo infantil, agora já entrou o eixo ambiental. Então, o Enem, o INEP, ele anda intercalando esses temas, então ele nunca repete um tema, o mesmo eixo temático no ano seguinte. No ano 2002, o direito de votar, como fazer essa conquista em um meio para promover a transformação que o Brasil necessita. Aí houve uma repetição do eixo temático de 1999, o eixo de cidadania e tal. No ano 2003, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Então, já mudou o eixo, completamente o eixo temático. Percebam bem, gente, que em 2003, eles focaram a questão da violência na sociedade. Pensem bem, se for analisar hoje a violência no ano de 2021, pensa que loucura vai ser. As coisas diminuíram, nós estamos aqui estabilizados, não. O negócio está feio. As coisas aumentaram. E mais ainda triste é essa marca de violência no Brasil, quando a gente percebe que essa marca de violência ele tem um tchan de preconceito. Gente, o número de pessoas que são mortas hoje no Brasil, a maioria, o número de pessoas pretas excede muito o número de pessoas brancas. Então, é algo que está sendo estudado, a questão do preconceito racial é muito grande, o preconceito o social, claro, também. Então, a violência que é existente aqui no Brasil, ela só tem aumentado, e mais ainda com marcas de preconceito, de desigualdade, né? No ano de 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Aí já mudou o eixo novamente. O eixo temático já foi o eixo de tecnologia. O cidadão tem direito a entrar na internet, ter seus dados e tudo mais, mas a gente tem que evitar certos abusos. Então, quem lê os textos motivadores, que é outro item que eu vou falar para vocês, que é de suma importância, porque eles que vão te direcionar, te dar um norte sobre o que vocês deverão dissertar. 2005, novamente entrou o eixo infantil, o eixo temático infantil, o poder, o trabalho infantil na sociedade brasileira. Lembrando que esse tema foi abordado no ano 2000, quando quiseram falar sobre os direitos da criança e do adolescente. E agora foi focado o trabalho infantil. E aí, hoje a gente vê no Brasil afora aí muitas crianças que estão deixando a escola para poder estudar, para poder trabalhar, para poder ajudar a sua família, né? E aí, em 2006, o poder transformador da leitura. Esse tema é muito interessante, um tema muito gostoso de dissertar, porque a leitura, gente, ela abre caminhos, né? Ela abre portas. Ela abre portas principalmente para a sua dissertação,
porque ela vai fazer com que a sua visão de mundo seja ampliada, o seu vocabulário também seja ampliado, e, é claro, ideias e mais ideias, argumentos e mais argumentos que vocês vão ter sem fazer nenhum tipo de esforço, porque o próprio ato da leitura vai fazer com que isso seja alcançado. No ano de 2007, foi o desafio de se conviver com as diferenças. Um tema muito interessante, um tema muito oportuno. A sociedade brasileira já caminhou muito, já andou muito em relação a essas leis que dá prioridade, que dá legalidade às pessoas especiais, mas ainda existe muita coisa a percorrer, existe ainda muito preconceito presente nas escolas. O Brasil, a sociedade tem que ser inclusiva, democratizada, mas a gente sabe que existe ainda muita coisa para mudar, existe ainda muitas leis que precisam ser realmente colocadas em prática. Então, é um tema muito interessante. A gente, como cidadão, tem que saber realmente respeitar o outro para que as pessoas que tenham deficiências, que sejam diferentes, o preto, o branco, o cadeirante, o surdo, o mudo, eles encontrem em nós alteridade, encontrem em nós empatia e não fiquem em lugares segregados, como tem acontecido. Em 2008, a gente volta novamente o eixo temático da preservação, do meio ambiente, também então o Enem gosta muito de focar isso. Olha, tema da criança e adolescente, eixo infantil, eixo da Amazônia, da natureza é muito falado, né? 2009, que foi o ano da prova anulada, a valorização do idoso. Aqui falava a gente sobre a valorização que o idoso não recebe na sociedade, né? Mas teve um sabido da gráfica que passou o tema para algumas pessoas, ele vendeu esse tema, o tema foi vazado, aí o INEP cancelou, realmente foi bem feito ter cancelado, e no mesmo ano o Enem veio com esse tema aqui, ó, o indivíduo frente à ética nacional. Tema esse que é muito voltado para a ética lá de Aristóteles. Esse tema é um tema que os conhecimentos de outras áreas iam ajudar muito, como é o tema do foco de filosofia. O ano de 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, se mudou o foco do eixo temático, cidadania aqui, falar de trabalho. 2011, viver em rede, os limites entre o público e o privado, é um tema também muito interessante, né? Se refere muito ao que a gente está vivendo hoje, fala do eixo tecnológico. Quando a gente vê aqui os limites entre o público e o privado, isso me lembra muito, me remonta muito à questão da cultura do cancelamento, que está tão ativa hoje nos nossos meios, né? Por pessoas que são famosas, pessoas que são públicas, né? Não pode ter nenhum tipo de deslize. Se tiver deslize, o público cancela, a pessoa vai ficar segregada, vai ficar excluída socialmente, não vai poder vender seus produtos, não vai poder tentar novamente, porque ela foi extremamente cancelada. Então, isso é um tema realmente muito oportuno para os dias de hoje. Inclusive, também, o surgimento de um novo tema na internet, das redes sociais, que são os haters, que entram e começam a falar mal de todo mundo, principalmente quando o assunto de gênero. Então, é algo muito realmente que a gente tem que repensar, e tem pessoas que estão morrendo por conta disso. 2012. Movimentos imigratórios para o Brasil no século XXI. Outro tema também interessante, né? Que fala sobre o tema atual, sobre os imigrantes que estão vindo para o Brasil, tentar a vida e tudo mais. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muito interessante também. Essa lei tem que ser implantada, tem que ser rígida, porque o número de acidentes no trânsito tem aumentado dia após dia. 2014, mais uma vez, o eixo infantil vem à tona, agora com publicidade infantil em questão do Brasil. Então, é bom a gente ficar de olho nesses temas aí, nesses eixos temáticos, né? 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Eu já expliquei logo no início desse bate-papo, que o tema aqui não seria apenas a violência contra a mulher, mas sim a persistência que esses atos vêm acontecendo no Brasil. Embora tenha lei, tenha tudo, mas os desavisados não estão nem aí para isso, né? 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Outro tema também massa, maravilhoso de se discutir, que a gente pode usar também o conhecimento de outras áreas, na área de sociologia, na área de filosofia. A gente percebe que o Brasil o Brasil é um país laico, né? Mas em 1824, na primeira Constituição, o Brasil teve uma Constituição que priorizava uma religião,
e por conta dessa especificação dessa religião que ficou sem separado, ficou privilegiada, as outras religiões começaram a ser desprivilegiadas, marginalizadas. E hoje a gente percebe que as religiões de matriz africana é as que mais sofrem preconceito, é aquelas que têm templos destruídos, são aquelas que têm que as pessoas falam um monte de coisa, então é bom repensar esse tema também no ano de 2021, por conta do etnocentrismo, a busca da alteridade e, é claro, do respeito ao espaço do outro. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse tema, gente, eu confesso para vocês que eu achei esse tema muito difícil para quem está saindo do ensino médio, porque esse tema é apenas de professor. Quem tem conhecimento com esse tema são professores que sabem da loucura que é de tentar levar uma educação de qualidade. O professor sabe os problemas que enfrenta a todo tempo na educação, nas escolas, questão de estrutura, questão de professores que não são preparados. Então, é um problema de ordem pedagógica. Então, um aluno que está saindo do ensino médio, esse ano aí foi um ano que teve muito zero. Então, é um tema muito complicado para quem está saindo. Mas é bom frisar que esse tem a ver, claro, com o eixo a gente viu lá atrás das diferenças, né? Então, a escola tem que ser ampliada, professores têm que ser bem preparados, o governo tem que investir em políticas públicas na preparação dessas escolas. Então, é uma infinidade de coisas que tem que ser revistas nesse tema aí. No tema de 2018, foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Mais uma vez, o eixo tecnológico veio como foco do tema de redação. Mais uma vez, a gente percebe que a tecnologia está presente, a gente sabe que está na nossa vida, né? E esse tema aí se refere muito aos seus dados que são vendidos para empresas, né? Então, o governo tem que ter a obrigação de punir esses empresários e manter a nossa privacidade. 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. No ano de 2019, gente, foi o ano do novo governo, do governo Bolsonaro. Aí todo mundo estava pensando que o foco da dissertação era dos problemas sociais, que já estava vindo já naquela temática, né? Problemas sociais, problemas que envolvem as pessoas, problemas que a sociedade tem que rever. Mas chegando em 2019, o governo deu um tapa na cara de todo mundo e colocou um eixo temático que ninguém nem falava, nem pensava, que foi o eixo da cultura. Cultura é interessante? Sim, mas ninguém esperava esse tema, né? Então, o tema também causou zeros, porque o tema não era o cinema, falar sobre o cinema, falar sobre os filmes do cinema, falar sobre os grandes filmes, os grandes atores, não, mas sim falar sobre a democratização do cinema. Muita gente tangenciou o tema. O que tangenciou? Passar raspando, chegar perto, mas não enxergava esse substantivo democratização como foco de discussão. Então, como eu falei para vocês no início, vamos ler a frase temática com precisão, com calma, retirar todos os pressupostos para saber os caminhos que a gente deve seguir para essa proposta, para o desenvolvimento dela. Então, democratização do acesso ao cinema, falava sobre as portas do cinema, que tem que ser aberto para todas as pessoas. Inclusive, cinema não tem nas pequenas cidades, só tem nas grandes cidades, nas grandes capitais. Um problema. Segundo problema, as entradas do cinema são caras e a nossa população não tem dinheiro para comida, não tem dinheiro para roupa, vestuário, para educação e saúde, vai ter dinheiro para investir para ir ao cinema? Seria ótimo, gente, seria ótimo essa igualdade, porque cultura é vida. E cultura também está dentro do eixo da educação, algo também que tem que ser repensado. 2020 foi um tema interessante, o estigma associado às doenças mentais no Brasil, da sociedade brasileira. Eu não vou falar desse tema agora, porque eu vou falar no segundo vídeo, onde a gente vai usar esse mesmo exemplo e a gente vai fazer o projeto de texto para ser aplicado no dia, ok? Então, eu espero vocês no segundo vídeo. Obrigado pela companhia de vocês até esse momento. Espero ter ajudado. E a gente está aqui no instante, viu? Segura aí, viu? Beijos!